Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá continuar com o assunto da gente, né? Então, hoje a gente vai para o processo de independência das nações latino-americanas, ou seja, a libertação das colônias da América Espanhola, né? Fica bem mais fácil de falar do que independência das nações latino-americanas. Bora lá, como é que acontece? Esse é um processo que vai se dar entre os anos de 1810 e 1830, lá nas colônias espanholas, ou seja, do México até o Chile, até a Patagônia, certo? Quais são os fatores que levam a esse processo de independência? A gente vai ter, de uma forma geral, uma crise geral do antigo regime, lembrando que o antigo regime é o absolutismo, né? Com o enfraquecimento das potências coloniais, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, basicamente, nesse período. Então, por isso que a gente teve a independência dos Estados Unidos e, no caso da França, a gente vai ter a independência do Haiti, que inclusive é anterior às colônias da Espanha, certo? Dentro desse contexto, a gente vai ter uma base ideológica iluminista, ou seja, a gente está falando aqui de liberalismo político. Aquela ideia de que todos somos iguais, todos temos direitos naturais e nós temos o direito de nos revoltarmos contra um governo opressor, contra um governo tirânico. E a independência dos Estados Unidos vai servir como exemplo, óbvio. Todo mundo vai olhar para os americanos, né, os norte-americanos, os estadunidenses, e vai dizer, se esses tristes conseguiram, por que danada a gente não consegue, né? Então vamos lá fazer a da gente também. Dentro desse contexto da independência dos Estados Unidos, junto com o iluminismo, tem a questão da Revolução Francesa com o período napoleônico. Então a gente vai ter o quê? Napoleão vai invadir a Espanha. E a Espanha invadida, o rei espanhol vai ser deposto e colocado no seu lugar o irmão de Napoleão, Zé Bonaparte. As colônias, então, vão se aproveitar disso para conseguirem uma maior autonomia, uma maior liberdade. E aí prevalece sempre aquele velho ditado: dê dinheiro, nunca dê liberdade, porque liberdade, uma vez dada, é extremamente difícil de você conseguir retirar. Calma aí, agora sim. Ainda dentro desse contexto, a gente tem o processo de revolução industrial, né, com a pressão da Inglaterra para a abertura de mercados. A Inglaterra fez a revolução industrial, a Inglaterra dispunha de uma capacidade produtiva muito grande e precisava vender para muitos países. E as colônias espanholas só podiam comerciar com a Espanha. Então, para a Inglaterra, não era interessante a manutenção dessa posse colonial. Esses países independentes poderiam negociar com a Inglaterra. Os Estados Unidos vão desenvolver a doutrina Monroe, né, que vai dizer América para os americanos. Obviamente que no caso aqui os americanos são os norte-americanos, né, os estadunidenses. Obviamente. Mas eles vão reconhecer sempre a independência desses países da América do Sul e da América Central. E do México, que é a América do Norte, né? Dentro dos fatores internos, a gente vai ter o quê? Um pacto colonial que retardava o desenvolvimento das colônias. Lembrando, pacto colonial é aquela coisa de a colônia só pode vender para a metrópole e só pode comprar da metrópole. No caso aqui, a metrópole é a Espanha e as colônias são os países da América Latina, com fortes desigualdades sociais. Então, a distância entre o mais rico para o mais pobre era uma distância muito pequenininha. Aliás, pelo contrário, era muito grande, né? E isso complicava muito a situação da população. A pirâmide, a pirâmide social das colônias era representada pelos chapetones, né? Os espanhóis nascidos na Espanha, também chamados de peninsulares. Os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América. Então, se você nasceu na Espanha e tem um filho na América, ele já não é chapetone, ele vai ser crioulo. Ele vai estar abaixo de você na pirâmide social dessa sociedade.
Teremos os mestiços, né, que vão servir como capatazes, artesãos, servindo aos crioulos. Aqui os crioulos vão ser a elite colonial, né, então grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos, as câmaras municipais, equivalente mais ou menos às câmaras municipais no Brasil. Seria como se fosse uma junção de prefeitura com câmara municipal, só que na América Espanhola eles tinham um grau de autonomia muito maior. Lá embaixo, na pirâmide social, a gente vai ter os índios e os negros, né, que eram explorados como escravos ou semi-escravos. No caso dos índios, eles eram semi-escravos, não exatamente escravo, mas eles funcionavam no regime de mita. A mita era basicamente um tipo de trabalho forçado por um período específico de tempo. Então, cada tribo indígena era responsável por ceder uma quantidade fixa de trabalhadores por um período fixo de tempo para o senhor espanhol. Isso aí é um reaproveitamento de um modelo inca e asteca. Aí a gente vai ter revoltas, né? A revolta do Tupac Amaru, lá no Peru. Vai ser uma rebelião indígena, um massacre de aproximadamente 80 mil pessoas pelo exército espanhol. Inclusive, se não me falha a memória, foi esse camarada daqui que foi condenado àquela pena que você fica deitado com cordas amarradas nos braços e nas pernas e botam cavalos para correr em direções opostas para poder arrancar os seus membros e você ficar lá agonizando e sangrando até a morte. Também vamos ter, aqui já dentro desse processo de independência, a rebelião de Francisco Miranda na Venezuela, né, que libertou provisoriamente a Venezuela, porém ele foi derrotado e preso e acabou morrendo na Espanha, porque obviamente ele era um crioulo, então ele não foi executado, ele foi preso até a morte dele. E aí a gente vem para as guerras de independência, porque diferente do Brasil, a América Espanhola vai ter guerras de independência. E essas guerras vão começar por quê? Como eu já falei, Napoleão derruba o rei da Espanha, né, Fernando VII, e aí o que a gente vai ter? Os crioulos vão poder tomar o poder, né, amparando-se nos cabildos e formando o que a gente vai chamar de juntas governativas. Então, na prática, o que vai acontecer? Os crioulos não reconhecem o governo do irmão de Napoleão, reconhecem Fernando VII como rei, e ao não reconhecer o governo na Espanha, eles vão governar as colônias, eles próprios, em nome do rei deposto da Espanha. Qual é o grande problema? Quando Fernando VII volta, né, após a derrota de Napoleão em 1815, ele simplesmente vai ignorar essas juntas governativas e vai retirar esses crioulos do poder, voltando ao sistema anterior às invasões napoleônicas. Como eu disse, dê dinheiro, não dê liberdade. Os coloniais, né, os crioulos, sentiram o poder, sentiram o sabor da liberdade de se governar, não vão aceitar esse retrocesso e a gente vai ter uma sequência de guerras entre tropas lideradas pelos crioulos e o exército espanhol, com grande destaque para Simón Bolívar, né, responsável pela libertação das províncias no norte da América do Sul, e o general San Martín, que vai ser responsável por liberar as províncias no sul da América do Sul. Então, de uma forma bem simplificada, Bolívar é quem vai libertar Venezuela, Equador, Colômbia, e quem vai libertar Argentina, Paraguai e o Chile é San Martín. Lembrando que o Uruguai fazia parte do território português. Então, o Uruguai vai se tornar independente junto com o Brasil, né, como província do Brasil. Posteriormente, lá em 1827, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai vai se separar do Brasil e vai ser esse país que a gente conhece hoje. Essas novas repúblicas vão ter apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, ambos interessados em seus mercados consumidores. Como eu falei, Bolívar liberta a região mais para o norte, San Martín mais para o sul. Obviamente que se Bolívar liberta o norte, ele vai migrar para o sul. San Martín liberta o sul e migra para o norte, e os dois se juntam para libertar o Peru. Por mais absurda que seja essa frase, é a realidade, né?
no Peru estavam as maiores minas da América do Sul, minas de prata, e vai ser onde estava a maior guarnição espanhola, né? O mais poderoso exército espanhol nas Américas. Então vai ser preciso a união de Bolívar e San Martín para libertar o Peru. A gente vai ter apoio popular, fim da escravidão, o Brasil vai ser o único país da América do Sul que vai manter a escravidão, e a gente vai ter o bolivarismo. O que é o bolivarismo? É uma ideia de unidade territorial do continente. Bolívar pensou que o ideal seriam esses países, esses novos países, se juntarem formando um único país para que eles tivessem poder político, econômico e militar para fazer frente às potências europeias e aos Estados Unidos. E ele tentou conseguir esse apoio por meio do Congresso do Panamá, que redunda em um grande fracasso. Por que esse fracasso? Porque a América do Sul vai enfrentar uma coisa chamada caudilismo. O caudilismo é algo que, no Brasil, é semelhante ao coronelismo. Então, o caudilho é aquele grande proprietário de terras que dispunha de um exército pessoal. Né? O caso do coronel aqui no interior, nos anos 30 do Brasil, por exemplo, da época do cangaço, que tinha os seus jagunços, né? Como se fossem um exército pessoal dele. Então, qual é a consequência do caudilismo? A gente vai ter uma fragmentação territorial em várias repúblicas, instabilidade política com lutas internas pelo poder, inclusive com lutas entre esses novos países. Mais famoso é a Guerra do Paraguai, né? Para nós que somos brasileiros, a Guerra do Paraguai. Para quem é paraguaio, a Guerra do Brasil. Para quem está na Argentina ou no Uruguai, a Guerra da Tríplice Aliança. A gente vai ter uma estrutura econômica inalterada, então a América permanece como fornecedora de matéria-prima para os países industrializados, né? Basicamente algodão, chamate, carne. Se vai vender produto básico e se vai comprar produtos manufaturados e industrializados. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje, tá certo, crianças? Na próxima aula a gente vai para a independência do Brasil e aí a gente consegue perceber as semelhanças e as diferenças entre o processo de independência do Brasil e da América Espanhola e perceber por que cada país tomou caminhos diferentes. No caso, a América Espanhola foi para o lado da República e o Brasil vai se tornar uma monarquia. Beijo para vocês, até a próxima.